Em outra decisão, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios determinou que o governo distrital indenize um ex-detento. Ele contraiu hanseníase dentro do presídio. Os detalhes você acompanha agora na reportagem de Gabriel Ciafrei. Foram 22 anos cumprindo pena por homicídio. Em 2012, no presídio da Papuda, no Distrito Federal, Aziel começou a ter os primeiros sintomas. Eu comecei a sentir umas dor no meu nervo. Entendeu? Tinha noite que eu ia dormir de madrugada, dava muito sangramento no meu nariz. Aí eu comecei a procurar o serviço médico, né? Que até então eu não tinha nem prontuário médico, porque eu não tinha problema de saúde. E os médicos que me atendiam diziam que eu não tinha nada. Inclusive um falou que meu problema era falta de trabalho, né? Um exame confirmou as suspeitas de hanseníase. Aziel tinha a doença há 10 anos, o que acabou deixando ele com sequelas provocadas pela amputação de membros. Eles começaram o tratamento e eu tinha que ter acompanhamento de todo mês ir lá. E lá na Papuda eles não levavam. Então, quando eles não queriam, não traziam, às vezes dizia que não tinha escolta, às vezes era má fé, entendeu? Às vezes ia dar, como fala, ia trabalhar só até meio-dia e eu tinha as consultas à tarde, eles não levavam. Aí para remarcar é muito difícil, entendeu? Então, por causa do pouco caso, esse negócio, o tratamento se prolongou. Veio de 1 ano e eu fiz tratamento de quase 4 anos e assim mesmo não... Inconformado com o tratamento recebido dentro do presídio, o ex-detento entrou com uma ação pedindo indenização. A segunda vara da Fazenda Pública condenou o governo do Distrito Federal a pagar R$5 mil de danos morais. Após recurso, a Justiça aumentou a indenização para R$20 mil. O ex-detento também vai receber uma pensão vitalícia de um salário mínimo. Este advogado explica que a responsabilidade pela integridade dos presos é do Estado. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que submeter os detentos a condições degradantes gera o dever de indenização. É um entendimento já jurisprudencial, né? O Estado ele tem que cuidar do preso, da saúde, né? Enquanto ele estiver lá dentro, né? E coisa que não fez. E para falar mais sobre o assunto, eu recebo agora aqui no estúdio o presidente da Associação Nacional da Advocacia Criminal em Pernambuco, Eduardo Araújo. Seja bem-vindo, boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Rafaela. É sempre um prazer estar aqui na TV Justiça falando com você e com os nossos telespectadores. O prazer é todo nosso em recebê-lo. Bom, vimos na reportagem um caso que, infelizmente, é o caso do Aziel, nosso personagem, que se repete aí em todo o país, né? Presos que têm direitos violados nas penitenciárias. Então, é bom a gente explicar, eu queria que o senhor começasse ressaltando que direitos e garantias não são perdidos ou não deveriam ser junto com a privação de liberdade. É verdade. É importante que se diga, para que a população em geral compreenda, que em que pese o indivíduo estar preso, o rol dos direitos e garantias fundamentais prescritos na Constituição Federal, para ele, continuam valendo. E o direito à saúde, ele é um direito muito importante, tanto para quem está preso, quanto para quem não está. Então, imagine, não é o fato de alguém estar preso que vai torná-lo imune, por exemplo, a ficar doente, seja uma gripe, até uma doença mais grave. Então, é muito importante que esse direito seja garantido, até para que o próprio preso ele possa cumprir a pena dele lá sem maiores prejuízos à sua saúde e à sua posterior ressocialização. Quando a gente fala em violação de direitos, a saúde é de fato uma área mais sensível ou temos também outros aspectos? Olha, existem alguns direitos que acabam dentro desse contexto nacional de precarização do sistema penitenciário que acabam sendo violados. Mas, assim, o direito à saúde, por ser uma coisa muito cara ao indivíduo, acaba se tornando mais em evidência. Então, por falta de estrutura, às vezes até por falta de um pouco de boa vontade, esse direito em especial acaba sendo realmente uma tortura. Lógico, existem as exceções, mas acaba sendo uma tortura para quem está cumprindo a pena, seja definitiva ou seja provisória. E a Lei de Execução Penal, a própria Constituição Federal, elas tratam a respeito do tratamento desumano do preso? Sim,
além dos direitos e garantias fundamentais esculpidos na Constituição Federal, e aí ele fala do direito universal à saúde, que, como já dissemos, abarca a todos nós, a Lei de Execuções Penais, artigo 14, trata especificamente dizendo que é a obrigação do Estado garantir a saúde daquele preso. E é bom que se diga também, não só aquele atendimento médico clínico, mas também o odontológico. E esse próprio artigo da Lei de Execuções Penais ainda traz uma ressalva para os casos específicos das mulheres que cumprem pena e que estão gestantes, tanto para assistência no próprio período gestacional, quanto no pós-parto, assistência à própria criança. A gente sabe que não são todos os presídios femininos que possuem as alas com berçário, aquela situação mais humanizada. Então, acaba que a própria Lei de Execuções Penais, apesar de esculpi-la como dever do Estado promover isso, acaba ficando meio à margem na maioria dos lugares, justamente por esse descaso com o sistema penitenciário nacional. Doutor Eduardo, nós estamos aqui elencando os problemas, né? Agora eu gostaria de falar sobre o aspecto importante, as soluções, né? O que fazer, como reverter esse quadro e o detento também. O que ele pode, quem procurar, né? O que ele precisa fazer para denunciar essa situação ou eventual violação de direito? Eu gostaria, já que falamos das exceções, eu gostaria de, inclusive, citar um caso no estado lá da Paraíba, um presídio de segurança máxima, inclusive, que é dirigido por um agente penitenciário chamado João Rosas. Ele é o diretor dessa unidade prisional e ele faz um trabalho, junto com a sua equipe, muito humanizado. Da oportunidade de trabalho. Lá eles têm um projeto em que existe uma fábrica de gesso em 3D, em que os próprios presos aprenderam lá a fazer a técnica e têm uma ocupação. Então, isso acaba reverberando em todas as outras situações, como da própria saúde, porque a gente precisa também entender que não se trata somente de saúde clínica, mas também de uma saúde mental. Então, esse é um exemplo que deu certo, esse é um exemplo que certamente pode ser copiado e melhorado, em sendo o caso. E, como dito, a população geral, ela não conhece muito dos seus direitos e com a população carcerária, geralmente não é diferente. Menos ainda. Menos ainda. Até por encontrar-se nessa situação de privação de liberdade, não só da liberdade do direito de ir e vir, mas também da liberdade de fazer muitas coisas, às vezes de falar, de se insurgir diante de alguma irregularidade. Aí ela pode procurar o quê? A Defensoria Pública? Aqueles que são assistidos pela Defensoria Pública, eles podem relatar esses problemas diretamente ao defensor público. Aqueles que têm um advogado constituído podem fazer isso, ou até através das suas próprias famílias, seja junto à Vara de Execuções Penais, seja junto ao Conselho Penitenciário, ao próprio Ministério Público, que é o órgão estatal responsável por acompanhar esse apoio, né? e verificar a legalidade dos atos do Estado. É bom que se diga que o Ministério Público ele não está aqui só para punir, ele também está para verificar se a lei está sendo cumprida, e aí nós estamos falando tanto da Constituição Federal, quanto da própria Lei de Execuções Penais, que é uma lei federal e que precisa de fato ser cumprida. Ok. Eduardo Araújo, mais uma vez agradeço a sua participação, uma boa tarde. Muito obrigado, é sempre um prazer, estamos às ordens. Boa tarde.